Olá, bem-vindo a mais um Na Rota da Saúde. Eu sou o Rafael Sarmento e hoje eu vou receber uma nutricionista que é especialista em pós-bariátrica. E eu tenho uma série de dúvidas sobre isso. Com vocês, doutora Yolanda Alves. Bom dia. Obrigado por ter vindo, doutora, de coração. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Doutora, eu tenho muitas dúvidas para falar sobre pós-bariátrica. Tenho muitos amigos que fizeram bariátrica, recentemente, inclusive. Mas antes eu quero saber a sua história. Como você foi parar na nutrição? Como você escolheu a nutrição e depois se especializou em pós-bariátrica? Então, por favor, conta a sua história pra gente. Rapidinho. Então, eu sempre digo que é a nutrição que me escolheu. Né? Legal. Porque não é minha primeira graduação. Eu tenho uma outra formação. Que legal. E aí, por questões de trabalho, aí eu fui estudar nutrição. Não ia fazer nutrição clínica, só que quando eu estava no terceiro período, meu marido ficou doente e tal, e aí eu entrei pelo esse ramo da nutrição clínica e ali fiquei. E na faculdade, uma colega de turma, né, que se tornou uma grande amiga, me convidou para a equipe que ela já trabalhava, porque o movimento era muito grande e o cirurgião precisava de uma outra nutricionista. E aí eu entrei para essa equipe, que eu agradeço até hoje, né? Uma equipe boa, muito importante aqui no Rio de Janeiro. E tô lá. E já era, então, um cirurgião que fazia bariátrica? Já era um médico cirurgião que fazia bariátrica? Na verdade, cirurgião bariátrico, ele é primeiro cirurgião geral, né? Sim. Cirurgião de aparelho digestivo, e aí ele faz cirurgia bariátrica, se especializa em bariátrica. Na época que eu comecei, foi em 2004. Caramba. A gente ia para congresso de bariátrica numa salinha com 4 nutricionistas, 5 nutricionistas, não tinha... Porque não era algo ainda, que no Brasil, pelo menos, não estava tão grande como é hoje em dia, né? Não tinham tantas equipes, não tinham tantos cirurgiões, né, que fizessem cirurgia bariátrica. E aí começou a história, né? E a gente ia para os congressos aprender com os médicos, trocar experiências com outros nutricionistas. Legal. A gente não tinha um consenso brasileiro que te ditasse algumas coordenadas para você tratar os pacientes. A gente usava guideline americano, Sim. Entendeu? E aí, se eu não me engano, em 2022... foi lançado o nosso guia brasileiro, né, de nutrição e cirurgia bariátrica. Recente, né? Que a gente utiliza para tudo, né, para todas as pesquisas. As autoras são minhas amigas e tudo. Que legal. Então, assim, é um trabalho bem especial, né? Sim. Porque tem várias minúcias, tem várias... Como é que eu posso te explicar? Por exemplo, você vai fazer um exame de sangue e ali tem uma referência que vai de X a Y. Quando você trabalha com cirurgia bariátrica, nem sempre você utiliza aquelas referências. É diferente, né? É diferente, tem outras referências. As dosagens de vitaminas, de minerais, elas são específicas para a cirurgia bariátrica. Entendi. Então é por isso que todo mundo que eu vejo, que eu reparo que já fez bariátrica, que tem bariátrica, quando vai numa emergência da vida, por exemplo, a primeira coisa que ele fala, eu tenho bariátrica. Sim. Né? Para deixar claro aquilo, porque é diferente qualquer comportamento que tiver ali. Depende da emergência, né? Se for uma emergência gástrica, sim. Mas se for... Porque machuquei meu pé, sim. Bariátrico fica ou fica hipertenso, envelhece, mulher entra na menopausa. É normal, né? O ser humano continua vivendo. Né? Ele faz bariátrica com 30 anos, ele com 60, a mulher com 60 entra na menopausa. Enfim, né? O homem fica careco, entendeu? O comportamento é o mesmo como qualquer ser humano. Sim. Só em questão de absorção que fica um pouquinho diferente. Entendi. Então a equipe que você participou, vocês foram praticamente pioneiros nisso aqui, né? Começaram lá no início. Médio, né? Tem gente que começou um pouquinho antes, mas a gente pegou bem no iniciozinho, sabe? A gente não tinha referente a livro. E às vezes não tinha nem material em português, né? A gente estudar material lá de fora. Né? Aí depois foi lançado um livro que a gente dizia que era a Bíblia, que era do... Não sei se pode falar o nome. Claro, pode. Dr. Garrido. A gente usava aquilo assim, de cima para baixo, de baixo para cima. Mas aí você vai
conforme você vai trabalhando com aquilo, é tanta gente, é tanta experiência, é tanta coisa nova, que aí você vai, não, isso aqui dá para eu usar, isso aqui não dá para eu usar, isso aqui eu consigo ponderando fazer. Ali o que você... o que se encaixa, o que não, tem muita coisa que fica ultrapassada. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre o papel da nutrição, porque eu imagino, né, e tem uma ciência de que o papel da nutrição ele é fundamental para uma cirurgia bariátrica. E aí a minha primeira pergunta é sobre o pré e o pós. Você é especialista em pós-bariátrica, né? Pré e pós. Sou especialista em cirurgia bariátrica. Então, nutrição em cirurgia bariátrica. E existe, então, um preparo antes de uma cirurgia no aspecto da nutrição. Sim. A pessoa tem que se alimentar de uma forma diferente e cuidar da sua saúde alimentar antes da cirurgia também. Sim. Não só para chegar no peso ideal, porque tem aquele lance do peso ideal, né? Não só por isso, mas por outros aspectos também, de vitamina, de tudo, né? Então, o que acontece é o seguinte, a obesidade, ela é uma doença e não quer dizer que você esteja bem de saúde, né? Muitos pacientes, eles chegam no atendimento, né, pré-operatório, com deficiência de várias vitaminas, porque a obesidade causa isso. Vamos combinar que a alimentação é muito ruim, né? Sim. É um excesso de ingestão de alimentos ultraprocessados, que ali não tem vitamina, não tem nutriente, não tem nada. Sim. Mas tem aquela coisa da química que acentua o paladar e aí tem aquele envolvimento todo no cérebro que faz aquilo ficar mais gostoso e acaba sendo quase que um vício, né, digamos assim. Não é, mas... Ou uma fuga também de ansiedade, uma série de coisas. Também, mas tem as duas coisas, os dois lados. Os dois lados. Então, esses pacientes, eles chegam para a gente já com deficiência de muita coisa. E isso precisa ser corrigido antes da cirurgia. Porque imagina, se você vai fazer uma cirurgia, que você tem uma alteração no trânsito digestório, ou seja, você tem cirurgia que você diminui o estômago, tem outro que você desvia o caminho do alimento, isso tudo tem repercussão negativa em relação à absorção dos nutrientes. Então, isso no pós-operatório. Então, algumas coisas a gente já corrige no pré-operatório. Uma outra coisa que também é importante é necessário uma equipe multidisciplinar. O cirurgião, ele não faz nada sozinho. Sim, imagino. Ele opera, até porque, coitado, né? Ia ficar sobrecarregado se tivesse que fazer tudo o que todo mundo faz. Não que ele não tenha capacidade, mas cada um no seu quadrado, né? Então, a gente tem psicólogo, tem psiquiatra, tem clínico, tem endócrino, né? Tem toda uma equipe por trás daquele paciente. Para quê? Para que ele mude hábitos. Se ele não conseguir mudar minimamente os hábitos alimentares, fica complicado. Porque ele vai fazer uma cirurgia que vai exigir com que ele tenha cuidado com a alimentação dele. Então, como é que ele vai ter cuidado se às vezes ele não sabe nem comer? Sim. Tem paciente que não sabe o que é uma colher de sopa. Que nunca viu, sei lá, adulto. Não estou falando de adolescente, não estou falando de adulto. Nunca comeu, sei lá, uma maçã na vida. A não ser aquela do recheio da tortinha assada, entendeu? Caramba. Então, primeiro ele precisa aprender a comer. Isso não é um processo tão rápido. Você não chega hoje e opera amanhã. Até pode ser assim, mas a probabilidade de insucesso é muito grande. A alimentação é tudo, né, doutora? Eu vejo, tipo assim, eu tive a oportunidade de algumas vezes viajar para os Estados Unidos e eu vejo a alimentação do americano, cara, eu fico assim, como é que eles conseguem sobreviver? Tem até um filme que é com o Matt Damon, só um parênteses, que ele vai para a Europa, ele vai para a França, e aí começa a namorar uma francesa, um filme bem bacana. E aí ele tá na casa dela e faz uma refeição. Aí ela senta na mesa com ele e fala assim: agora eu sei por que os americanos rezam antes de comer. Porque ele fez uma comida totalmente cheia de gordura, sabe, pra ela. E aí eu fico pensando, cara, que a alimentação é tudo. E a gente peca nisso. Às vezes quer cuidar da saúde, quer se exercitar, mas não pensa que a alimentação tá ali. É um primordial pra você estar com a tua saúde em dia, né? Assim, a gente tem a facilidade da indústria de alimentos de facilitar, né? Somente mulher, que muitas vezes ainda é responsável pela alimentação da casa toda. Mas tem um lado também, né? Porque a facilidade, ela cria doença, né? As pessoas não têm mais tempo hoje em dia. Você tá na palma da sua mão pedir alguma coisa. Tudo isso interfere, né? Tudo isso interfere. Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Você recebe
muitos pacientes pós-bariátricos, né? Sim. E tem pacientes que, eu acredito que a sua maioria, eles tenham sucesso no acompanhamento, mas tem uns que não. Tem uns que não conseguem, ou ganham peso de novo, ou perdem as vitaminas adequadas, acabam podendo criar outras doenças por conta disso. O que você enxerga que é a diferença de um paciente pós-bariátrico que tem sucesso, que consegue ter uma vida saudável e correta, e de quem não consegue um sucesso? Primeiro, mudança de comportamento. Como um todo. Como um todo. Ele tem que ter uma alimentação mais saudável, prática de atividade física. Isso a gente já incentiva desde o Desde o pré, né? pré-operatório. Usar suas vitaminas, seus suplementos de forma responsável e consciente. Por que eu estou falando isso? Porque você viu o Fantástico, né? Domingo teve uma reportagem falando sobre vitaminas e tal, que é feita por soro e tal. Não que a Sim. nutrição faça isso, porque a gente não faz nada A injetável. soroterapia. Soroterapia, pois é. E isso tem repercussão negativa, porque é o excesso. Sim. O bariátrico, ele precisa de vitamina, mas em quantidades adequadas, né? Ele vai lá usar vitamina D, vai usar um polivitamínico, vai usar cálcio, vai usar B12, mas dentro do né? equilíbrio, né? Do equilíbrio. Porque se sai do equilíbrio, aí que é o problema, né? Eu tenho muito paciente que fala assim, mas doutora, agora uma vez por mês eu vou lá, boto o bracinho. Eu falo, eu não posso proibir, Sim, porque cada sim. um, né? Você não deve, você pode, mas Sim. não é o ideal, né? O ideal é que seja suplementação oral. Em alguns casos, quando está muita deficiência, aí encaminha para um clínico para fazer, sim, a injeção. Sim. Enfim, A intervenção quando não está conseguindo pelos métodos convencionais, né? Porque a nutrição, a gente tem um limite, né, de atuação, né? Então, não é... Tem horas que você precisa encaminhar. Você vai até aqui. Isso. E aí, se não estiver conseguindo recuperar aquela Na verdade, às vezes, ele vem bem acabadinho mesmo, né? Esse povo que larga, que abandona o tratamento, que acha que operou e está tudo bem, é complicado. Até o primeiro ano, a maioria vem aquelas consultas de rotina, né? Que são trimestrais e tal. A pessoa está com medo, ela... O medo é bom nesses momentos, sabe? Aí começa, eu tô comendo bem, a comida já tá descendo, não tô mais enjoando, não tô mais vomitando. Pra que eu vou tomar vitamina? Pra que eu vou lá na doutora Yolanda? Sabe? Aí volta com 2 anos de operada, aí manda mensagem, doutora Yolanda, eu preciso ir aí. Eu preciso ver como é que estou. A pessoa não consegue entender que o corpo dela não vai absorver as vitaminas como uma pessoa que não tem bariátrica, né? O ser humano tem audição seletiva, né? Ele escuta o que é bom e o que ele quer, né? Só que, às vezes, a gente precisa escutar um pouquinho mais, né? Quando essa equipe que eu ainda estou, né? A gente faz um trabalho, o médico lá, o cirurgião, faz um trabalho muito bom de conscientização. Então, a gente tem reuniões, ele explica. Às vezes, as consultas levam 1h30, 2 horas de consulta, explicando os modelos da cirurgia, o que vai acontecer, o que não vai, por que ele tem que tomar vitamina. Porque eu acho que, Rafael, eu acho que é assim, se eu disser para você assim, você toma aqui, você tem que tomar essa vitamina, aí você vai ficar. Ela está dizendo que eu tenho que tomar, vou tomar um tempo. Mas agora eu não quero mais não. Se eu explicar para você o motivo que você precisa, você vai encarar isso de uma outra forma. Sim. Você vai entender, peraí, eu tenho um trânsito digestório diferente. Meu corpo não vai absorver a quantidade que eu preciso. Absorver a quantidade que eu preciso, até porque também a quantidade é pequena, né? Sim. Não come aquela quantidade toda. E talvez possa estar errado, me corrija se eu estiver errado, mas a falta de algumas vitaminas interfere no contexto inteiro da pessoa. Sim. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, até no contexto de concentração, do dia a dia de trabalho, de produção, até isso interfere, de motivação para acordar cedo, se exercitar, até isso interfere a falta de vitamina. Pode ir até para um processo depressivo? Sim. Vamos lá. Vitamina B12 é uma vitamina do sistema nervoso central, assim como várias vitaminas do complexo B, né? E aí, o que acontece? Você tem uma queda dessa vitamina muito importante. A gente tem uma reserva hepática da vitamina, mas uma hora essa reserva acaba, né? E se você não faz a ingestão da B12, você fica com problemas ligados ao sistema nervoso central. Então, você tem problema de memória, tem dormência de membro inferior,
Acontecem várias Sim, coisas, sim. né? Você Dependendo acaba da que não pessoa, pode acontecer dorme, várias coisas. dá depressão. Tem vários pacientes que cursam com depressão por deficiência de algumas vitaminas, somente vitaminas do complexo B. Então, é uma coisa que você tem que acompanhar. Então, tem que fazer exame de sangue? Vai lá e faz o exame. Sim, Tem que levar o exame para a nutricionista ver? Tem que levar. A nutricionista clínica vê exame de sangue. sim. A gente é treinada para Sim, isso, estudou sim. para isso a vida inteira, Talvez as né? pessoas nem saibam disso, né? É. Ah, vou ter que ir no médico. Não, você pode ir no nutricionista. Se tiver Sim. faltando alguma vitamina, é ela que vai te orientar. E dependendo da via Sim, claro. de administração da vitamina, a gente vai encaminhar para um Sim, clínico. sim, Óbvio, né? Que a gente sim, tem, como eu já te falei, a gente tem uma área de atuação. sim. Enfim, esqueci. Eu queria te fazer uma pergunta sobre as pessoas que recuperam, que acabam ganhando peso novamente depois da cirurgia. Porque a gente escuta muito. Eu nunca vi alguém, mas a gente escuta muito. Sempre escuta assim, ó, cuidado. Fulano fez a bariátrica, mas engordou de novo. Engordou, ganhou tudo de novo. Aí eu fico pensando assim, caramba, a pessoa fez a cirurgia e ganhou de novo. Por que isso acontece? Porque a obesidade é uma doença crônica. Ela é uma doença que não tem cura. Então, quando você tem um reganho de peso, né? Você pode ter tido uma recidiva da doença, que na verdade nunca não é curada. Você tem controle. Cirurgia Sim, bariátrica, ela não cura a obesidade, ela trata, entendi. né? E aí, aquela história do acompanhamento. Dieta, que eu nem digo que é dieta, eu digo que é uma comida normal, né? Feijão, arroz, verdura, legume, isso é comida que todo mundo tem que comer, né? Sim, Então, é fazer uma alimentação saudável, fazer atividade física e usar suas vitaminas. Ah, tem um ganhozinho de peso? Tem, porque a gente, quando o paciente faz bariátrica, ele está aqui de peso, de repente ele, pum, mas lá embaixo, né? vai lá embaixo, depois ele dá uma equilibrada. Então, é normal você ter um reganho, porque para E o papel da nutrição é justamente manter ele controlar controlado. isso, controlar a quantidade de gordura que ele tem no corpo, principalmente quantidade de massa muscular, que isso Sim. é muito importante para a imunidade, para várias coisas. Então, ele reganha peso porque come errado, porque faz uma ingestão abusiva de bebida alcoólica, Mas ele né? consegue ficar usando, bebendo assim, o pós? Líquido desce. É? Caralho. É Porque direto. eu não bebo assim, não bebo cerveja, por exemplo, mas todo Aham. mundo que bebe cerveja fala que fica inchado, que fica. Sim, mas aí eles escolhem outras bebidas, né? E a Bebe absorção do destilado pra álcool, caramba. isso, a absorção do álcool é desde a saliva, né? Botou na boca, absorveu. Caramba. E álcool é calórico, né? Sim, São 9 calorias por grama sim. de bebida. É mais calórico do que a gordura. E as pessoas não acham que não. Caramba, eu não sabia que era É, maior que a gordura. é mais calórico que uma Aí gordura. a pessoa chega no lugar e fala, ah, vou só tomar um negócio. Não, você não vai só tomar um negócio. E aí acaba também que toma um negócio, come linguicinha, come Ah, pastelzinho, até o que dá. Ai, já não aguento mais comer. Ah, então agora eu só vou beber. Achando que a bebida não tem caloria. E a bebida é caramba. calórica. Né? E aí você Então, acaba ganhando o peso também. comportamento faz com que as pessoas acabem. Na verdade, não é só o comportamento, é porque de fato é uma doença que ela não tem cura na pessoa, Sim. né? Então, ela fez uma cirurgia para poder emagrecer, para poder ter uma qualidade de saúde melhor, mas a doença em si da obesidade, ela não está curada. Não. Tá A ali. pessoa tem que manter um tratamento ativo para não voltar. É como se fosse um tratamento pro resto da vida, né? Sim, é como o hipertenso, que toma remédio o resto da Sim, vida, como o diabético, né? Tratamento contínuo. Só que quando você entra naquela fase assim de lua de mel, né? Ai, sim, tô imagino. magro, tô Ah, lindo, já se adaptou a comer pouco. Porque é outra coisa também, bariátrico, não sabe fazer prato. sim, Porque tá imagino. acostumada, às vezes, principalmente gente que com muito volume, né? Continua fazendo aquele prato. Aí lá come aquele pouquinho, pronto, acabou, não aguenta mais. Então, até isso você tem que trabalhar com eles. A gente Sim. tem hoje em dia modelo de prato bariátrico, que a gente trabalha com isso na consulta, sabe? Então, são várias coisinhas que a gente faz para aquele paciente ter sucesso. Tem, assim, um percentual de reganho de peso, que eu não sei te dizer qual é, que reganha peso, mas que não tem muito a ver com o comportamento. Então, eu não sei bem como é que funciona isso, mas a maioria que eu vejo é alimentação inadequada, inatividade física e ingestão abusiva de bebida alcoólica.
É como se a sensação que eu tenho quando você me fala isso é como se a pessoa, assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa fez um transplante de, sei lá, de coração, ganhou uma chance de viver novamente e continuou fazendo besteira e cuidando mal do coração, sabe? Que ganhou. É, mais ou Tipo menos assim, poxa, assim. caramba. É Uma coisa, mais ou uma menos coisa que assim. você falou que ficou muito na minha cabeça, de preocupação, que é a queda de cabelo. Você falou assim, caramba, a pessoa que faz bariátrica, ela tem uma tendência a cair cabelo. Isso é uma coisa, é um fato que acontece com as pessoas. Sim. Existe uma maneira de prevenir isso? A gente até tenta, mas assim, eu sou muito sincera quando o paciente chega para mim, sabe? Aí, principalmente mulher, né? Com o cabelo, mulher é um negócio terrível. É porque a Eu mulher não. normalmente tá com o cabelo cheião e ele dá uma. Dá uma Não é que minguadinha. vai cair e vai ficar sem cabelo, não é Não. isso. Ele dá uma... Então, mas essa queda de cabelo, ela é reflexo de uma dieta de fase inicial que ela é Entendi. obrigatória. Você, logo após a cirurgia bariátrica, você faz uma dieta que é com muito pouca caloria, é uma dieta líquida, consciência de água. Então, ali não tem. Por mais que você faça a suplementação, às vezes não é suficiente. Não é Então, lá pelo suficiente. terceiro, quarto mês de pós-operatório, o cabelo cai bastante, você não vai ficar careca, mas dá algumas falhas, o cabelo fica Sim. mais ralo. E a gente consegue contornar isso com proteína, Proteínas. com algumas vitaminas, entendeu? Esse é um exemplo de que o corpo não absorve, né? Tipo, tá aí um exemplo prático de que a pessoa tem que, de fato, fazer um acompanhamento. Fazer um acompanhamento e usar os suplementos que foram prescritos. Sim, há uma consequência nítida, visível, que é a queda de cabelo A em queda de 4, 5 cabelo. meses ali de É. cirurgia. Depois recupera. Só que Sim, assim, não vai crescer grandão, né? sim. Cabelo, né? Ah, E aí o povo também não tem muita paciência, mas tem que esperar um pouquinho que ele vai voltar para o lugar, cresce de novo. A deficiência de ferro faz muito isso, deficiência de proteína também cai muito cabelo, zinco, enfim. e, doutora, qual é o papel da nutrição na autoestima e na confiança de quem fez a cirurgia bariátrica? Quando uma pessoa decide fazer bariátrica, a maioria, pelo menos, já passou por muita coisa, né? Sim, O obeso, ele sofre vários preconceitos de várias formas. E então a gente precisa ensinar mesmo esse paciente a comer e mostrar que ele pode comer algumas coisas. Quer dizer, vou te dar um exemplo. Eu uhum, tive uma paciente que foi muito engraçada. Ela era dona de um spa, de um day spa aqui no Rio, uhum. né? E eu tive que encaminhar essa paciente para fazer uma terapia, sabe por quê? Porque eu falava para ela assim, mas fulana, você gosta de feijão? Adoro. Você gosta de feijão com arroz? Adoro. Eu falei, então, inclui na sua alimentação. Eu não consigo. Eu passei a minha vida toda sem comer feijão com arroz, desde que a minha mãe, né, me educou, porque ela sempre dizia que feijão com arroz engorda. Caramba, Entendeu como é que é a entendi. relação com a Sim, comida? É um negócio complicado. E aí sim, você precisa de ajuda do psicólogo, que sabe, que esteja ali junto com você, junto com a sim, nutrição, para fazer esse paciente entender que ele pode, dentro dos limites, dentro sim. da quantidade É, que uma for preciso. nutricionista indicou isso pra ele, né? Dentro do que é necessário, É, vou dizer assim, pro dia a esse foi dia. só um exemplo assim que eu Sim. lembrei agora. A gente tem falado muito sobre absorção de nutrientes do pós-bariátrico, né? Existe, óbvio que o ideal é que a pessoa faça um acompanhamento e tal, mas essas pessoas que acabam deixando pra lá, se sentindo, tô bem e tal, existem alguns sinais que o corpo dá? Todos, Todos. todos. Você subiu um andar, sei lá, vai subir uma escada. Chega no meio, você subia a escada todo dia, de repente você não sobe mais. O cabelo volta a Caramba. cair. Não estou dormindo. Não lembro de nada. Acorda do meio da noite cheio de cãibra. Estou cansado, fatigado, pálido. O corpo dá sinais, né? E o corpo fala, né? E as pessoas têm que saber entender, né? A gente que finge que não entende, né? Não, tá tudo bem, amanhã eu vou estar melhor. Não, mas às vezes a gente tem uns pacientes que chegam bem caidinhos mesmo. Anemia, sabe? Somente Imagino. mulher, né? Porque a mulher tem a questão da menstruação também. Então, mulher em idade fértil, ela faz mais anemia do que o homem, do que uma mulher que já passou pela menopausa. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. E quais são
para quem está em casa, quais são os nutrientes que a pessoa tem que tomar cuidado numa pós-bariátrica? Que ela tem que observar e entender que ele não pode faltar na vida dela. Primeiro, alimentação saudável, né? Tá. Tudo que tá lá de colorido, de verdura, legume, de fruta, de cereais, isso tudo precisa ser E ingerido. deveria ser por todo mundo, né? É o que eu falo. Quando o paciente bariátrico fala para mim, mas eu vou ter que fazer dieta a vida inteira, eu falo, depende do que você entende por dieta. Você vai seguir uma alimentação saudável. Sim. Porque a gente passa a vida inteira comendo tão mal, tão mal, tão mal, que quando alguém fala para você assim, fulano, Rafael, come aí um feijãozinho com arroz, um leguminho, uma carninha. Ué, mas isso não é dieta. É. Você está entendendo? Sim, então, a falta de conhecimento das pessoas, né? porque acha que a salsicha é normal, que comer pizza todo Que dia o no nugget é jantar, normal. que o nugget é normal, entendeu? E não é, né? Mas é cultura. Totalmente ultraprocessado. Mas isso, a alimentação é cultural também, tá? Imagino. Que a gente, ó, massacrado o dia todo pela indústria de alimentos, né? Daquilo que é fácil, né? Imagino. Devem existir outros, óbvio que a indústria de alimentos está em qualquer país, mas com certeza devem existir países que têm uma preocupação e uma cultura diferente na alimentação. Eu imagino que seja um pouco melhor. Eu acabei de dar um exemplo aqui de um país que assusta. Quando você olha para os Estados Unidos, você fica assustado. Né? A gente ainda acha que está um pouco melhor, porque lá nem a comida que a gente está acostumado a ver no dia a dia você acha. Eles não tomam café da manhã em casa. Eles vão pra rua, comer donut de café, entendeu? Comer fritura de manhã. E uma coisa que eu falo pro paciente assim, cara, vai pra cozinha. Você aprender a cozinhar é libertador. Além de pode ser uma atividade prazerosa, você pode gostar daquilo ali também, né? É libertador e te deixa você com as suas escolhas, sabe? Sabendo aquilo que você colocou ali. Mas dá muito trabalho. Tudo que é bom na vida dá um pouquinho de trabalho, né? Sim. Você, para conquistar alguém, também dá trabalho, não é? Sim. Então, para se alimentar bem, também dá trabalho. Você tira lá um dia do mês, faz lá as suas quentinhas, aprende a fazer, Sim, congela. Ou por semana, se a pessoa tiver mais tempo, sim, sabe? Já tudo porcionado. Isso eu falo muito nas consultas, sabe? A gente já monta aquilo tudo porcionado, tudo direitinho. Porque aí o negócio já está pronto. Sim. Você já, não, minha comida já está ali. Eu não preciso de pegar o telefone e chamar um aplicativo para pedir uma comida. Eu tenho ali. E quando a gente olha, não que eu tenha uma interferência nisso, mas quando eu olho um aplicativo de alimentação de comida, para você achar comida saudável ali, você tem que procurar bastante. E são caras. São caras. Então, a facilidade de comer uma coisa mais que não é saudável é muito assim, né? E prática, rápida, o tempo, né? Você sabe que eu atendo uma paciente que ela mora nos Estados Unidos, né? Faço consulta online, né? E hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue até fazer composição corporal. Que legal. Com inteligência artificial. E fica legal, sabe? Sim, eu imagino. É muito legal ver a tecnologia a favor. A favor, né? E aí ela fala para mim assim, mas doutora Yolanda, aqui eu não tenho nem a gelatina em pó. A gelatina já vem prontinha no potinho. Sim. Eu falo, tá. Não que a gelatina seja uma coisa maravilhosa, sim, mas foi um exemplo. Falei, olha, vamos tentar fazer um suco, vamos fazer o caldinho. Não, mas já tem pronto. A equipe que eu opero já entrega tudo em saquinhos, em potinhos. Eu falei, tá. Então, assim, é uma cultura muito diferente. Sim. Do rápido, do prático, sabe? O rápido, o prático tem seu preço, né? Sim. Uma coisa que eu imagino que as pessoas quem não fez bariátrica já passa por isso, que é a busca por o prazer para poder se alimentar de forma saudável, porque as pessoas não entendem e não conseguem sentir prazer nisso. E quem é pós-bariátrico provavelmente deve ser mais difícil ainda, entendeu? Como é que é a relação das pessoas com isso? Como é que a pessoa consegue, depois de uma cirurgia, se alimentar com prazer? Eu acho que é tudo um aprendizado, né? Porque não existe nunca mais. Sim. Sabe? Existe moderação. Perfeito. Então, nunca mais eu vou comer um pedaço de pizza? Claro que você vai comer um pedaço de pizza. Vai ser todo dia? Óbvio que não. Sim. E nenhuma pizza inteira. Nenhuma pizza inteira. Porque, às vezes, metade de uma fatia já satisfaz, porque o espaço que tem ali é pequeno, né? O estômago fica reduzido. Então, não tem nunca mais. E, às vezes, aquele pouco já
remete uma memória, sabe? Porque a comida tem essa coisa afetiva também, né? Sim, Então, assim, não é que não vai ter prazer de comer, vai ter, só você não vai comer volume. sim. Isso é uma coisa Imagino. assim, tem que ficar muito na cabeça dele mesmo. Eu nunca mais vou para um rodízio comer, sei lá, 2 quilos de carne, não sei, Sim, meio quilo de carne. Não sim. vou. Mas você vai ter algum prazer naquele pouco que você vai comer. É tudo também assim, aprendizado, acompanhamento, é entender que é qualidade de vida. Sim. Você não vai fazer cirurgia bariátrica para ficar magro, para ficar bonito. Até porque se você é feio, você vai ser feio magro. Não é, Gostei dessa. né? A É beleza saúde, né? é saúde. Eu tenho paciente, principalmente mulher, que faz cirurgia bariátrica para engravidar. Porque a obesidade é uma contraindicação para engravidar. Sim. Eu tenho paciente que, quando se torna avô, né, que é um caso assim que eu atendi ontem, ele faz cirurgia bariátrica para conseguir sentar no chão e brincar com o Nossa, neto. isso é qualidade de vida, né? Entendeu? Então não é para ficar bonito ou para ficar feio, é para ter saúde, é para viver. Claro que, principalmente mulher, né? A gente não consegue desassociar, né, o belo do saudável. Então, tipo, é muito mais. Tem gente que gosta, né? É muito mais bonito você ver um corpo bem vestido magro do que um corpo bem vestido que às vezes está meio fora dos padrões de beleza atuais, né? Mas não é só por beleza, não. A cirurgia bariátrica é para cuidar da sua saúde, para Saúde. você ter mais tempo de vida. Postergar, né? Tipo, você tem uma terceira fase da vida melhor. Sim, sim, para você poder levantar de uma cadeira sem muita ajuda, lógico, Sim. desde que faça atividade física, né? Equilíbrio, um monte de coisa interfere. Muita coisa mesmo. É por saúde, Sim, não é beleza. A beleza vem assim, né? Associada, né? Mas não é por beleza, é por saúde sim. mesmo. É a mulher que quer engravidar, é, sei lá, gente, é tanta coisa. Às vezes você tem o controle de diabetes, que é uma doença também de difícil controle. Sim. E a cirurgia bariátrica, ela consegue controlar o diabetes, ela dá um controle muito efetivo em relação à hipertensão, Imagino. entendeu? Então, assim, não é tudo na vida, né? Ah, mas tem as canetinhas agora. Então se tem as canetinhas emagrecedoras, né, que são os análogos do GLP-1, que está na moda aí Sim, sim. agora. Todo Para mundo falou disso há um tempo todo mundo atrás. fala, tem gente usando que nem precisa. Graças a Deus que agora a receita é controlada, que pelo Sim. menos o pessoal parou de comprar à toa. Ah, mas se eu usar canetinha, eu não preciso usar bariátrica. Será que não? O processo de fazer isso é totalmente diferente. São Tipo, processos diferentes e resultados diferentes sim, também, né? Mas, de qualquer maneira, tá usando canetinha, vai precisar de nutricionista também. claro. Porque eu gastei R$ 2.000 na canetinha e não resolveu nada. Claro, você fez dieta? Não. Você fez atividade física? Fez Não. acompanhamento nutricional? Você Não. fez acompanhamento nutricional? Você aumentou sua ingestão de proteína? Não. Então, sinto muito. Sim. Nem a bariátrica vai resolver Ah, assim. porque a canetinha, ela é um inibidor de apetite, se eu estiver errado, né? Não, ela é análogo de hormônios incretínicos, né? Hormônios que a gente tem no intestino, que ajustam, né? Secreção de alguns hormônios que inibem ou não a vontade de comer. Tem substâncias que diminuem a motilidade intestinal, então você fica mais tempo com a Mais tempo comida. cheio, se sentindo Se, se, satisfeito, né? melhora a saciedade. Na verdade, é para melhorar hormônios que a gente tem, né? GLP-1, GLP-2, que são hormônios ligados à saciedade, à alimentação e outras coisinhas, outras Sim, sim. minúciazinhas. Eu espero que a gente fale. Agora, provavelmente, com essa norma, isso provavelmente já melhorou bastante, né? Não ficou o uso desenfreado. Porque eu lembro Nossa, quando chegou essa novidade, foi uma coisa assim, absurda, né? E a preocupação das pessoas saírem fazendo isso sem ter um acompanhamento, seja médico, nutricional, seja nada disso. e tudo tem efeito colateral, Sim, né? tudo tem efeito, né? Tudo tem consequência. Sim, não é assim, vou. Não, Tudo tem consequência. tem suas Deixa eu te consequências. perguntar uma coisa, doutor. Nesse tempo todo de trabalho, você até acabou de dar um exemplo aqui. Teve algum caso, não precisa citar, claro, o nome da pessoa, mas teve algum caso que marcou a sua trajetória profissional, que te deixou emotiva, que foi um sucesso, que mudou a vida da pessoa?
Ai, gente, foram tantos. Eu imagino. Aquele que mais marcou. Ai, foi muitas, assim, são muitos pacientes, todos eles muito queridos, sabe? Paciente que perdeu, tipo, 80 quilos, Caramba, 90 quilos, sabe? uma pessoa, tirou uma pessoa Sim, ali. sim, que aí tira a bengala, consegue andar Nossa, normal, consegue. As mulheres que querem engravidar, que eu já falei aqui algumas sim, vezes. Mas você ter uma mobilidade melhor, autoestima, no trabalho, sim. sabe? Pessoas que almejavam, às vezes, nossa, muitos, alguma promoção dentro da empresa que não conseguiam. Porque você pensa que não, mas é muito bullying Eu imagino. velado, né, em Sim, cima do obeso, sim. né? As empresas, até pouco tempo, não sei como é que está agora, não, não contrata não, obeso vai dar trabalho, vai hipertenso, não, e obeso e hipertenso então vai viver em Uma, hospital. Não, não contrata não. Não, o obeso é mole, é um preguiçoso, preconceito, né? É um preconceito. é devagar, sabe? E aí a pessoa faz a cirurgia, melhora e consegue ter ascensão profissional. Caramba. Um arquiteto que fez uma empresa importante aqui no Rio de Janeiro, né? Nossa, ele sofria muito em relação a isso. E o cara era um puta arquiteto. É, o Fazia fato dele ter projetos uma doença não tem maravilhosos. nada a ver com... Ele tinha uma doença, de Sim, fato, uma sim. O doença. problema é que a maioria não entende que a obesidade é doença. Sim, E ela é considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Não sou sim. eu que digo, não são as pessoas que trabalham com obesidade. Ela é uma doença crônica de difícil tratamento. Ponto. Tá lá. Agora a gente tem o consenso, vários consensos, né, que vêm afirmando isso. Então, o negócio, assim, em 20 anos, a gente teve um boom muito grande de estudos, de tudo. Sim. Novas técnicas, né? Tudo isso foi... E cada vez mais está aprimorando, né? Sim, sim. Essa área, posso... Me coisa estiver errado, mas é uma área que não para de estudar e não descobrir, mas de entender novos processos, novos métodos para melhorar cada vez mais a qualidade do que está se propondo ali, né? Na verdade, de estudar e de entender o que acontece com quem fez cirurgia Sim, bariátrica. sim. Cada vez, assim, cada congresso que a gente vai, você vai aprender coisas novas, sabe? A gente tem congresso hoje com plateia de 400 pessoas. A gente fazia congresso com uma salinha de Ah, 4, 5, na nutrição, né, que eu tô sim. falando. E Nutricionistas que estão se especializando sim, nisso. sim, hoje tem curso, tem pós-graduação Sim, em nutrição e cirurgia que legal, bariátrica pelo Brasil que afora, legal. entendeu? Tem gente muito boa, tem nutricionistas maravilhosas no Brasil todo trabalhando com isso. Que legal. Para quem pensa em fazer a bariátrica, né? Quem ainda está no início, está começando a entender uma necessidade, tentou por outros métodos e não conseguiu. Imagino que seja isso, né? A pessoa Sim. tenta pelos métodos convencionais, não consegue e acaba indo para uma indicação cirúrgica. Existe alguma, vou dizer assim, alguma maneira ideal ou um caminho ideal de alimentação, de nutrição para quem está já almejando fazer uma bariátrica em curto tempo? Existe. Agora você até me lembrou, uma paciente que eu tenho, ela antes de marcar a cirurgia, ela foi para consulta comigo. Aí eu falei, o que eu posso te ajudar? Você quer que eu faça? Vamos fazer logo o pré-operatório? Não, não. Primeiro eu quero aprender a comer. Caramba. Porque a vida dela era comer aqueles bolinhos que vem no saquinho, eu não vou falar o Sei, nome, sei. Que tem um recheiozinho que dentro. tem regiões. A vida dela era comer aquilo. Refrigerante tipo cola, já desde o café da Nossa manhã. senhora, nossa. Aí eu falei para ela, mas fulana, se você não aprender, realmente não vai dar certo. Ela, então, eu vim aqui para você me ensinar a comer. E já era uma mulher de 40 e poucos anos. Caramba. Então, a primeira coisa Primeiro passo. é aprender a comer. Porque vai fazer a cirurgia, se não souber comer, não Isso. adianta. Não adianta. Precisa aprender a comer, aprender novos. Tinha coisa que a pessoa nem comia. Não sabe o gosto, Sim, entendeu? sim. Então, aprender a comer, aprender o que vai acontecer com o seu corpo. Aí a psicologia ajuda muito, né, também, Imagino, né, imagino. porque não é fácil, né, vamos combinar que
a alimentação, ela faz parte da sua vida, né? Você já nasce comendo. Sim, E tem aquela coisa festiva em tudo que envolve alimentação. Você nasceu, você vai batizar, tem o bolo, tem a festa, tem tudo, exatamente. casamento, tem comida até no velório. Você Então, usa para alegria ou para tristeza, né? No para momento de alegria tristeza, você vai comer, no momento de tristeza você vai comer tu também. vai comer também. E isso tudo precisa estar dentro da Perfeito, cabecinha, né, de quem vai fazer a bariátrica. perfeito. Uma pergunta de leigo sobre o assunto. O pós-bariátrico, existe um cardápio ideal, assim, definido? Ou ele é algo personalizado de acordo com cada pessoa? Depende do tempo de cirurgia que esse paciente tem. Entendi. Você tem plano alimentar para 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano de pós-operatório. A partir de 1 ano, você já fica com uma dieta mais liberada e aí Entendi. sim você consegue fazer todos aqueles cálculos nutricionais que a gente tem que fazer dos macronutrientes, né? Proteína, lipídio, carboidrato. Aí você consegue fazer alguma coisa. Eu sei que às vezes a gente tem palestra, né? E aí, para nutricionista, eu falei, gente, nem sempre você vai conseguir o cálculo que você fez para caloria, para VET, enfim, para qualquer coisa que você precisa daquele Sim. paciente. Com bariátrica, às vezes, você não consegue. Você fala para ele assim, olha, você vai comer 2 colheres de sopa de arroz. O cara na meia colher já não aguenta mais. Ou porque não mastigou, naquele dia. Sim. Então, sabe, é uma nutrição diferente, sabe? E ele tem que ter essa cabeça e esse comportamento de dividir com a nutricionista dele tudo o que está acontecendo. Sim, Porque, como é que você acabou de dar um exemplo, que a nutricionista não está com ele o tempo todo. mas você sabe que bom, pelo menos aonde eu trabalho, né? Os nossos pacientes, eles têm o nosso WhatsApp de telefone pessoal. Eu Isso já, eu, facilita muito, né? É de fato usar a tecnologia a favor. Não usar desenfreada, mas usar a favor, né? às vezes eu falo assim, olha, me desculpa, eu não consegui atender antes, porque se eu estou atendendo você, eu não Sim. posso parar de te atender para responder o WhatsApp. Mas eles têm o nosso número pessoal e a gente responde Isso é um todos grande os diferencial, dias. doutora, sabia? Isso deve dar uma Segurança. segurança para a pessoa. Porque a pessoa fica muito insegura. Fica com muita dúvida. Primeiro que é um vamos dizer que seja pós-operatório recente. Ele tem medo. Sim, E se der uma fístula? E se arrebentar o ponto? É a coisa que eles ficam sim, pensando, né? Então, é muito medo. Eu acho que o medo, ele é bom porque deixa você mais alerta, sim. né? Imagino. Então, é bom você ter um pouquinho de medo para você ficar alerta no que você está fazendo. Sim. E com o acompanhamento correto, você vai ganhando confiança no que Sim, pode e o que não sim. O pode, que pode, o que não né? pode, se dá, se não dá. Ah, eu consigo, eu não consigo, não tá bom, eu não consigo mais ver esse negócio na minha frente. Aí você consegue mudar o suplemento, por Sim, exemplo, né? Que a gente faz, tem que sim. fazer suplemento de proteína, por exemplo. E enjoa, né? Porque não é Uau. gostoso, né? A gente até tenta, mas. Olha, doutora, muito legal o seu trabalho, sabia? Eu não sabia que. Eu acredito muito nos profissionais que são nichados, sabe? Eu acho que a gente precisa de profissionais que atuem especificamente. Então, acho que o nicho que você está atuando é um nicho muito, muito bacana, porque ele não só. A nutrição em si eu gosto muito, mas ele ajuda a pessoa que já passou por um processo cirúrgico, já passou por um trauma, já mexeu no corpo, já abriu, sabe? Já fez uma cirurgia. E ali ela tem que ganhar confiança do que ela pode se alimentar. E acho que reeducar também é uma palavra muito importante no dia a dia da sua profissão, né? Com Sim. pós-bariátrico. Uma reeducação, ou uma educação, para quem nunca teve, ou uma reeducação alimentar, né? É. Corretamente. Eu queria te pedir para se você pudesse deixar um recado para todos os pós-bariátricos, porque eu imagino que, principalmente por conta da facilidade hoje em dia e do acesso a uma cirurgia, claro que não é tão fácil, mas comparado a 2004 com hoje em dia, o acesso é muito maior das pessoas realizarem a bariátrica, seja pelo sistema de saúde ou seja particular, né? Qual é o recado que você poderia deixar para essas pessoas que fizeram bariátrica e querem usufruir disso para postergar uma vida mais saudável? Não abandonar a equipe, né? Isso é muito importante. Estar Sim, sempre em contato com o seu cirurgião, com a sua nutricionista, com a sua psicóloga, com o seu clínico, porque isso é que traz o sucesso da cirurgia bariátrica. Eu tenho sim. paciente que ele já está na fase de ir anualmente, mas não, ele vai de 6 em 6 meses,
sabe? Para acompanhar, para Entrou na ver o que rotina está dele acontecendo. né? Isso. Ele conseguiu enxergar valor no que Sim, uma nutrição adequada pode trazer para a saúde dele. nutrição é vida, né? Você não vive se você não comer, Sim, aí tem que comer certo para não ficar doente, sim, né? eu acredito muito nisso. Eu tento evitar muito na minha vida comer. Tenho uma filha pequena também, tento evitar, eu tento ponderar. E de fato, acho que um acompanhamento de nutrição faz muita diferença para isso. Então, o recado é esse: não abandone sua equipe. Ah, não tem mais equipe. Procura, no mínimo, uma nutricionista. Sim, Porque a gente sabe o que vai fazer com você. sim, Nutricionista de cirurgia bariátrica, nutricionista bariátrica, ela sabe o que vai fazer com aquele paciente bariátrico. sim. Dentro do limite dela, passou do limite, encaminha para o clínico e pronto. Mas pelo menos não ficar abandonado, achando. Porque com a tecnologia, né? Chega lá e pergunta: o que eu posso comer? Pergunta pro Google. O Google. Chat GPT, né? Só que o Google não viu o seu exame, o Google não sabe o seu histórico. Não consegue fazer sua avaliação. Sim, Não sabe se você está no peso. Ah, eu estou com 60 quilos. Tá, mas que 60 quilos é esse? Quanto que você tem de gordura nos seus 60 quilos? Quanto você tem de músculo nos seus 60 sim. quilos? Ali é muito genérico, né? E a nutrição consegue fazer isso. Perfeito, perfeito, doutora. Como é que as pessoas fazem? Você falou que você atuou com uma equipe, né? Mas as pessoas podem te procurar, por exemplo, quem não fez cirurgia com a sua equipe, pode te procurar para ter um acompanhamento? Sim, atendo. Nossa Senhora. Atendo bastante paciente de outros De médicos. outros médicos fizeram outras Com cirurgias. outras equipes. É até engraçado falar, mas o que você está fazendo aqui? Não, porque a minha amiga operou com o seu cirurgião. E aí ela foi e me indicou você, porque eu não gostei. Triangulou, sim. Aí acaba, sabe? Legal, legal. Assim como também outros nutricionistas devem Sim. receber pacientes que. Sim. Lá, entendeu? Como é que as pessoas fazem para te procurar hoje? É através da rede social? Podem mandar alguma mensagem? Como é que é? Sim, pode mandar pro. Eu estou no Instagram, né? Aham. É Nutri Yolanda Alves. @Nutri Yolanda Alves. Isso, é só ir lá, é tudo Pode junto. mandar um direct. Isso, lá você já vai direto, tem um link. Eu sou péssima em tecnologia, mas tem um link que vai direto para minha página para falar comigo, para marcar consulta. Já vai para o WhatsApp. Sim. Conseguiram fazer isso para mim, Não fui eu tem que problema fiz. e não tem problema em não estar na tecnologia do Instagram. O importante é essa aula que você deu pra gente de pós-bariátrica. Obrigado mesmo por isso, cara. Tem muita coisa ainda para falar, mas eu acho que, sim, o resumindo ficou. Não, ficou muito bom. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelo seu tempo de ter vindo aqui, dedicado esse tempo para poder, para quem está assistindo a gente, ouvir um pouco e entender a importância disso, sabe, doutor? Eu acho que a gente acaba não levando a sério as coisas. É muito comum, não que eu vou generalizar, mas é comum do brasileiro a gente, tá bom, melhorei, valeu e tal, e não leva a sério a importância do trabalho nutricional num pré e no pós-cirúrgico, cara. É tratamento. Não é? Ad eterno que eu falo. Ad eterno. Vai casar comigo, não tem jeito. É isso aí, doutora. Obrigado pelo carinho mais uma Obrigada a vez. você. Esse foi mais um Na Rota da Saúde. Espero que você tenha gostado dessa aula que a doutora Yolanda deu. Quem quiser procurar, por favor, quem pensa em fazer uma bariátrica ou já fez uma bariátrica, quiser procurar, deixamos aqui no link o Instagram dela na mensagem. Só mandar uma mensagem para lá. Beleza? Até o próximo Rota da Saúde. Tchau, tchau!